Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus, né? Nós esperamos e Ele está sempre em nossos corações, se nós deixarmos, se nós permitirmos, né? Então, que Jesus nos abençoe. Nós estamos felizes, mais um dia aqui com todos, e nós sabemos que todas essas cadeiras, nem precisam de cadeiras, estão lotadas. E nossos irmãos espirituais estão aqui, ocupando os lugares, assim como nos trabalhos, né, Dona Deus, que a gente costuma falar. Eles vêm em caravanas, né? Eles vêm participar de estudos, né, de tudo que tenha de bom para ser aproveitado. Então podem ter certeza que nós estamos muito bem acompanhados. Então que Jesus nos abençoe. Tem algum recado, Dona Deus, importante para falar? Da nossa feira lá do CPP, né, que se aproxima, né? É a feira de artesanato, escultura, alimentos. Então vai ser uma feira maravilhosa. Começa no dia 8 de maio, né, dia 8, 9, 10 e 11, 4 dias. E nós teremos lá também o nosso bingo solidário, né? Então, um momento gostoso, né, de participação, de prazer para todos nós. Domingo agora vai ter bingo. Ah, tá. Domingo agora, às 14 horas. É um bingo que vai acontecer, né, Marlene? Lá no CTP também, em prol da USE, para as despesas que tem lá, reformas que devem fazer ali na sala, né, da USE. Estão aí com um novo projeto, diretoria nova, então tem em mente muitas coisas para fazer. Então vamos colaborar. Nós estaremos lá, né, Vanessa? Eu tenho que depender da minha motorista aí. Você vai, Vanessa? Então eu vou também. Está tudo arrumado. Está tudo arrumadinho? Bastante prendas bonitas? Vou adorar. Ai, que maravilha, tá vendo? A Marlene já deu o aval, então vai ser bom mesmo. Bem, então nós vamos fazer a nossa prece, agradecimento a Deus por nós estarmos aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bem, eu não conhecia o André Bossai, fiquei bastante interessada, e eu vou ficar de olho em você, viu, André? Viu? Dizem que ele é muito bom, viu, turma? Vamos aproveitar aí, ouvir, né, os ensinamentos de hoje, para que seja de bastante utilidade para nós. Veio assim uma semana muito especial, né? Ontem, o dia de Kardec, dia dos Espíritas. Então, estamos numa semana importantíssima. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que Jesus o abençoe. Obrigado por essa. Hã? Você acha? Eu me apresento. Boa noite a todos. Agora, eu não estava nervoso até agora, mas com essa apresentação eu fiquei temeroso. Mas é uma felicidade estar aqui no serviço do Mestre. Eu fiquei muito contente com o convite, fiquei lisonjeado mesmo, agradeço as palavras gentis. E é sempre bom, né, participar dessa atividade de esclarecimento, né, que o Espiritismo nos propõe. Eu concordo com a Cleusa que a sala está lotada e eu diria mais, né, não há paredes que separem aqueles que estão aqui para compartilhar desse conhecimento, buscar esse esclarecimento, né, que é tão importante que só a doutrina espírita consegue nos proporcionar. Eu rogo a assistência da espiritualidade amiga da casa, dos nossos benfeitores, para que nós todos sejamos envolvidos em uma atmosfera de luz, paz e refazimento,
da qual nós possamos extrair as forças necessárias para recobrarmos o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, e assim estarmos mais preparados para termos boas reflexões e boas ponderações acerca do conhecimento a ser compartilhado e construído na noite dessa sexta-feira. É a primeira vez que eu faço uma palestra numa sexta-feira, né? É um dia tão gostoso, né, que a gente já está baixando assim, né, em ritmo de descanso. Mas não há descanso para o espírito, então vamos lá, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Bossé, ou André Bossai, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, e há um tempo eu participo do trabalho de coordenação do estudo sistematizado da doutrina espírita na casa, sou dirigente de reunião mediúnica e participo também da coordenação da programação das palestras da casa, né? A gente tem estudado, nós participamos de COEM, de ESD, enfim, né? Tem várias turmas em curso estudando, né, a doutrina espírita. E uma outra atividade que nós fazemos é palestrar, né? Não sei se eu sou o melhor, se eu sou tão bom quanto a Cleusa acha que eu sou, mas a gente faz o que a gente está dentro do nosso alcance, a gente sempre faz o melhor. E quando nós somos convidados para palestrar, né, eu tenho por mim, né, como um princípio de que a doutrina espírita ela precisa alcançar a nossa vida. O que isso significa? O Espiritismo ele tem que encontrar a vida prática. Qual é a aplicação dos princípios do Espiritismo na nossa vida? Porque o Espiritismo ele se torna o consolador prometido pelo Cristo não só quando ele é compreendido, não só quando a gente entende aquilo que os Espíritos nos trouxeram, né? Que nada mais é que o conhecimento do Cristo redivivo. Mas ele é capaz de nos consolar quando nós assimilamos isso no nosso coração. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um trecho que fala sobre obediência e resignação, né? Obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Muitos de nós já alcançamos, né, o consentimento da razão. Nós compreendemos o que o Espiritismo está nos convidando a fazer. Mas quantos de nós ainda não obtivemos o consentimento do coração? E é para isso que a gente está aqui. E é muito difícil para mim, particularmente, escolher um tema dentro de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tudo parece tão interessante, tudo é interessante. E nesses momentos em que eu tento escolher o tema, eu pergunto para mim mesmo, o que eu preciso refletir agora, né? Daí vem a vida prática, né? O que me atormenta? O que eu preciso pensar mais a respeito, né? E me veio na mente o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E é muito interessante quando nós lemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vê similaridades entre alguns capítulos, né? O capítulo 12, principalmente, ele tem muita similaridade com o capítulo 10, que trata do bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque é um desdobramento, né, da misericórdia, né? E eu acho que nada mais conveniente para a gente começar esse estudo falando, né, descrevendo para vocês o trecho que Kardec utilizou para tratar nesse capítulo. É um trecho que está em Mateus, né, lá no Sermão do Monte. Esse óculos é para longe, eu preciso levantar para ler. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E tem o mesmo trecho transcrito também em Lucas, com outras palavras. Quando a gente se defronta com a doutrina espírita, assim, ou eu diria antes, quando nós nos defrontamos com o Evangelho do Cristo, com a Boa Nova, o que o Evangelho quer nos dizer? Qual é a proposta do Evangelho? Por exemplo, no Sermão do Monte, o que o Cristo está nos convidando a fazer? Se a gente voltar no primeiro capítulo ali de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo diz textualmente: não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Se a gente buscar na tradição judaica, os rabinos, eles possuíam discípulos, Os intérpretes da Torá, eles tinham a prerrogativa de ter discípulos, sobre os quais eles impunham o seu jugo. O que era o jugo? Era a forma como o rabino interpretava a Torá. Cada rabino tinha a prerrogativa de interpretar a luz conforme lhe conviesse, e ele transmitia esses conhecimentos, essa interpretação, esse ponto de vista para os seus discípulos. E era comum esses rabinos fazerem questionamentos para os discípulos sobre a interpretação da lei. O rabino perguntava alguma coisa, e se a resposta do discípulo condissesse com a interpretação que era aceita da lei de Deus, o rabino falaria: muito bem, você cumpriu a lei. Agora, se o discípulo desse uma resposta que não fosse condizente com a interpretação que era dada da lei de Deus, o rabino falaria: você aboliu a lei, ou você descumpriu a lei, ou destruiu a lei. Então veja, é importante a gente saber dessas particularidades, estudar o contexto, para entender que o Cristo, ele quis dizer que ele não veio inovar, ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. E por que ele teve que falar que ele veio dar cumprimento? Porque ela não estava sendo cumprida, ela estava sendo mal interpretada, mal aplicada. A exemplo do que aconteceu no advento do Espiritismo. O Cristo prometeu o Consolador prometido para que as coisas fossem recordadas e fossem esclarecidas a fim de que elas fossem aplicadas da forma correta. Então, tudo que o Cristo veio nos trazer era para dar cumprimento à lei de Deus. Qual é a lei? Lei de amor. Tudo se resume a isso. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Não é? Muito bem. E daí nós nos defrontamos com esse trecho do Sermão do Monte, em que ele nos convida a amar os nossos inimigos. Uma curiosidade também que nós temos que trazer aqui é que a época do Cristo, na época da comunidade judaica daquele tempo, naquele lugar, o conceito de perdão não era comum. O povo judeu, ele não estava acostumado a perdoar uns aos outros. Se nós formos ali
no Velho Testamento, nós vamos ver dezenas de referências ao perdão. Mas o perdão é sempre de Deus para a criatura, com exceção de uma só, que trata do perdão de Esaú para Jacó. Mas todas as outras referências eram o perdão de Deus concedido ao homem, à criatura. Então vocês vejam que esse conceito do perdão não era comum. Então Cristo, quando veio trazer esse conhecimento, ele causou escândalo. Era algo que não era habitual, né? Não existia naquela comunidade. Isso nos diz que a intenção do Cristo era ressignificar tudo o que estava acontecendo. E ele usa uma fórmula bem característica, né? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então essa é a fórmula que o Cristo utilizou para dar o real cumprimento na lei. Olha, vocês foi ensinado a vocês que vocês deveriam odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, não, amai os vossos inimigos, né? Fazei o bem a quem vos odeia, quem persegue e calunia. E será que nosso tempo é tão diferente do tempo do Cristo? Passaram-se 2000 anos. Será que a gente conseguiu assimilar essa verdade na nossa vida? Não, infelizmente não. Muitos de nós ainda vivem um ambiente em que o ódio, o desejo de vingança, né, ainda permeiam nossos pensamentos e nosso coração. Mas aqui o Cristo está a nos convidar para amar os nossos inimigos. Por que será que nós temos tanta dificuldade de compreender esse trecho? Justamente por conta da palavra amar, né? Nas traduções se utilizou muito a mesma palavra para significar vários conceitos diferentes, e a palavra amor é uma dessas. Se nós formos no original grego, e Arthur Valadares, né, Haroldo Dutra Dias, Arthur Valadares fazem uma análise sobre essa questão. Se nós pegarmos o original grego da Bíblia, nós vamos nos deparar com vários conceitos diferentes de amor. Eros, né, que é o amor mais romântico, tem o amor pela família, tem o amor de amigo, filhos, né? E o amor que Jesus estava querendo dizer, era justamente a noção ágape, que é o amor incondicional, é o amor divino. Então essa imprecisão da palavra amar fez com que nós não conseguíssemos dar cumprimento a esse preceito do Cristo até hoje. Como é que nós vamos amar quem nós odiamos, quem nós queremos mal, né? Quem nos feriu? Porque quem são os nossos inimigos? O próprio Cristo fala: aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, que querem mal para a gente. Esses são os inimigos. Não é simplesmente uma pessoa que tem uma opinião diferente de você, né? As pessoas às vezes têm um conceito meio elástico a respeito de inimigo, mas inimigo é aquela pessoa que quer realmente fazer o mal para você. Então, como é que a gente pode nutrir um afeto, um carinho, um amor por quem nos quer fazer mal? Qual é o conceito de amor que a gente precisa compreender nessa passagem? Uma coisa é certa, é natural que nós não consigamos nutrir o mesmo afeto que a gente dedica a um parente ou uma pessoa querida, né, para alguém que não nos suporta, que quer o nosso mal. Obviamente, Jesus não quis dizer que nós devemos ter a mesma afeição que eu tenho para minha mãe,
pelos meus parentes, pelos meus amigos queridos, por alguém que não é afeto, né? Que é um inimigo. Então, o que a gente precisa compreender a respeito disso? Qual é o amor que Jesus está nos convidando a exercitar em frente daquelas pessoas que são tão desafiadoras? Sempre quando eu falo nesse tema, eu lembro de uma passagem do livro Libertação, de André Luiz. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, né? É um livro muito interessante, principalmente a história de Gregório, né? E eu recomendo, quem ainda não leu, para que leia, é muito interessante. Tem uma determinada passagem, eu não vou me lembrar do nome do benfeitor, mas André Luiz estava em companhia desse benfeitor e eles estavam justamente tentando convencer um dos obsessores de uma determinada personagem a trabalhar em benefício dessa pessoa, né? Eles estavam querendo fazer uma desobsessão e trazer esse espírito para a causa deles, né? Para a causa do bem. E a reflexão que o orientador usou com essa pessoa foi muito interessante. Ele falou assim: mas como você vai fazer com que ele pague a sua dívida com você se você fica atrapalhando ele? Não é melhor você ajudá-lo a pagar essa dívida? Vocês vejam, ele usou a palavra ajudar. Olha que simples. E essa passagem, ela dá muito bem a noção do que nós precisamos fazer em face daquelas pessoas que nós não nutrimos muito afeto. Nós temos que ajudar. Quando Jesus fala que nós devemos amar os inimigos, está dizendo que nós não temos que desejar mal para eles. Nós não temos que procurar retribuir o mal que nós sofremos com mal, porque isso é vingança, não é justiça. Muitos de nós, tomados por ódio, por sentimentos menos dignos, muitas vezes nós exercemos arbitrariamente as nossas próprias razões, né? Eu sou do meio jurídico e no Código Penal existe uma figura que é um crime, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, aquela pessoa que quer resolver o problema ele próprio, né? Ou seja, quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas sempre quando a gente tenta atribuir, responder a esse mal com o mal, nós não estamos fazendo justiça. Nós estamos praticando a vingança. E cabe uma reflexão: quem de nós é justo o suficiente para pretender ser o braço de Deus na aplicação da justiça? Antes disso, será que Deus precisa da gente para que essa justiça seja feita? Quem teria a intenção de servir de braço vingador? Né? Uma coisa é certa: tudo aquilo que nos ofende, tudo aquilo que acontece para nós, tem uma consequência. Quando nós pensamos a respeito de inimigos, a gente precisa refletir o que nos afasta de conceder o perdão. Que eu creio que aqui o capítulo 12 trata do perdão. O perdão como um instrumento divino que é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Nesse trecho, Jesus nos convida a perdoar. O que nos afasta de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem? É comum, quando nós somos agravados em alguma coisa, alguém nos ofende de uma forma séria, nós começarmos a nutrir um sentimento de ódio por essas pessoas,
Muitas vezes ao ponto de querer engendrar meios de infligir à pessoa um mal, se não igual, pior, achando que nós precisamos dessa desforra, né? Quando nós falamos de perdão, a noção comum, o conceito comum que está na mente de todos nós é no sentido de que o perdão é como se fosse, se nós estivéssemos eximindo a pessoa que nos ofendeu da culpa daquilo que ela fez. Não é assim. Muitos de nós acham que o perdão, né, falamos assim, isso não tem perdão, ele vai pagar por isso, né? Mas será, né? O perdão, será que é você retirar a responsabilidade daquilo que a pessoa fez? Eu disse antes, né, que eu gosto muito de trazer o conhecimento do Espiritismo para a nossa prática, para a nossa vivência. O Espiritismo, ele nos ensina que toda violação da lei divina, ela não está direcionada a determinada pessoa, né? Por exemplo, eu ofendo alguém, a ofensa não foi para a pessoa, eu ofendi a lei divina. Isso quem diz é André Luiz. Toda vez que eu pratico um ato que contraria a lei divina, o meu débito, se nós podemos falar assim, né? Porque eu não gosto muito de usar essa palavra, porque a nossa vida não é uma mera contabilidade. É, antes disso, responsabilidade. Então eu gosto de falar sobre compromisso. Toda vez que nós praticamos um ato contrário à lei divina, nós assumimos um compromisso perante a lei divina e perante a própria consciência. Então, quando nós praticamos o mal, nós não criamos necessariamente um vínculo com aquela pessoa que foi objeto da nossa ofensa. Isso é importante a gente ter em mente. Não é a prática do mal que cria aquela relação necessária entre ofensor e vítima, que sempre vemos nos livros, né? Que nos livros do André Luiz há várias menções a essas questões kármicas, né? Esse não é o próprio nome propriamente, né, que eu gostaria de falar aqui, mas engendra uma ideia assim, né, de compromisso, de reparação. Quando a gente viola a lei divina e a própria consciência, nós assumimos um compromisso de reparar esse ato. Não perante a pessoa necessariamente, mas a lei divina e a própria consciência. Querem ver um exemplo de que não é a prática do mal que vincula ofensor e vítima? Jesus foi traído por Judas, maltratado pelos soldados romanos, sofreu um julgamento injusto, foi flagelado, foi crucificado. Vocês ouviram em alguma obra espírita que Jesus teve que reencarnar para que todas as pessoas envolvidas em todos esses atos contrários à lei divina pudessem pagar as suas dívidas? Será que Judas, Pilatos, Herodes, será que eles tiveram que voltar aqui para a carne junto com Cristo para que eles pudessem saldar a dívida deles? Não há notícia disso. O Cristo não reencarnou para que as pessoas envolvidas em todos esses sortilégios, né, esse sacrilégio, pudessem recuperar ou honrar seus compromissos perante a lei divina. Por quê? Porque nós lemos nos livros que nós precisamos reencarnar junto a determinada pessoa para reparar o mal que nós fizemos, e com o Cristo não aconteceu isso. Qual foi a última frase que o Cristo falou na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou.
Quando nós perdoamos, nós não estabelecemos esse vínculo que nos liga a quem nos ofende. Cristo já era crístico, já era um espírito puro. Ele sabia que o perdão é essa ferramenta que proporciona que nós continuemos caminhando na senda do progresso, capazes de viver situações mais plenas, mais leves e mais felizes. Então, se não é a prática do mal que estabelece esse vínculo, né, entre quem ofende e quem sofre a agressão, é o quê? O que cria esse vínculo? É justamente o ódio, a vingança da vítima, que cria esse vínculo com o ofensor. Quando Cristo veio falar sobre a necessidade do perdão, ele sabia do que estava falando. Cristo já era perfeito há 4,5 bilhões de anos antes de que nós estivéssemos nesse planeta. Então é necessário que a gente dê um pouquinho de crédito para ele, né? Porque ele sabe o que está falando. Toda vez que nós decidimos nutrir um desejo de ódio, né? Nutrir um ódio pela pessoa que nos ofendeu, toda vez que nós queremos levantar o nosso braço para fazer justiça, nós estamos escolhendo para nós um caminho de sofrimentos. E por algo que não precisava acontecer. Toda vez que a gente contraria a lei divina, Deus tem vários mecanismos para que a gente possa reparar essa falta. Nós não precisamos participar desse processo individual dessa pessoa que nos ofendeu. Toda vez que nós participamos é porque nós escolhemos. Por quê? Porque eu nutri um sentimento que me vinculou ao agressor. Então, quando eu preciso reencarnar junto com a pessoa para reparar, não é que eu estou dando uma chance para que ele se redima para mim. Eu que estou tendo a chance para eliminar do meu coração esse vínculo que eu criei. Vejam só como funciona o mecanismo da reencarnação. Vocês já pensaram dessa maneira? O perdão é o instrumento divino que Jesus nos mostrou para que nós possamos ter uma vida plena. Toda vez que nós desejamos o mal para outra pessoa, quando nós nos sentimos ofendidos, nós estamos criando um caminho difícil para a nossa encarnação. Vamos ver, ninguém é obrigado a perdoar. Concordam? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Está tudo bem, né? Nós somos livres para fazermos as nossas próprias escolhas. Mas também a colheita ela será mandatória. A gente não pode pretender semear ódio e vingança e esperar que brisas e bonanças apareçam na nossa vida. Quando nós escolhemos não perdoar os nossos inimigos, existe uma série de consequências na nossa vida, e trazendo justamente para a prática, né? Qual seria a primeira consequência da falta do perdão? Desequilíbrios físicos. Quantas doenças físicas nós não sofremos de fundo emocional, devido a um desequilíbrio da nossa mente? A medicina está aí para confirmar que a maioria das doenças ela possui um componente espiritual ou mental. Toda vez que nós não perdoamos, nós adquirimos uma gastrite, né? Depressão,
ansiedade e quantas outras patologias, porque nós escolhemos tornar a nossa vida mais pesada. Outras consequências são justamente os desequilíbrios mentais, os desequilíbrios emocionais, a solidão, porque quando nós vestimos a carapuça de vítima, de vingador, é comum a gente ficar ruminando sobre isso, né? A gente revisita essa ofensa sempre. Nós nos sentimos violados e nós acabamos vivendo aquele momento indefinidamente. Quantas pessoas nós não conhecemos que poderiam ter uma convivência melhor com a gente, mas às vezes isso não é possível, porque sempre que estamos com ela, ela traz a mesma história, né? Mas eu ainda não estou conformado com aquilo que me aconteceu. Como ela pôde fazer isso comigo? Porque ele pôde fazer isso comigo. Mas é um argumento vazio, porque a pessoa parece que ela não anda, ela não toma decisões para que aquela situação mude. Ela se compraz em permanecer naquele papel de vítima. Então é por isso que traz uma solidão. E eu acho que talvez a consequência pior da falta de perdão é justamente ter que voltar à carne com a pessoa para resolver essa situação. E novamente, nós retornaremos em presença dela, não necessariamente porque ela nos deve alguma reparação, mas porque eu preciso resolver esse vínculo que eu optei criar com ela. Vejam só. Vejam como é importante a gente ver a vida, ou, segundo a proposta do Cristo, segundo a proposta do Espiritismo, ressignificar essas situações que a gente passa na vida, para que a gente possa ter uma vida mais plena e feliz. E se nós perdoarmos, nós estamos livres para viver outras experiências de forma plena, de forma mais completa, né? E aquele problema, e aquela ofensa que ela me causou, ela vai responder perante a lei divina. Deus vai escolher alguém para ser um objeto dessa reparação, mas você não precisa mais. Olha que interessante, hein? Disso tudo, o que a gente pode extrair? O que a gente pode extrair de todas essas reflexões? Que está nas nossas mãos a resposta da nossa felicidade. Quantos de nós aqui não procuram uma casa espírita, não procuram uma casa religiosa, porque quer ser feliz? Quer ser feliz, quer se sentir amplo. Muitos de nós ainda não sabem o que é uma felicidade, né? Nós buscamos uma coisa vaga ainda. Muitos de nós ainda acham que a felicidade é a satisfação das nossas sensações físicas, né? Dos nossos desejos, das nossas aspirações materiais. Mas a felicidade é muito além disso, né? A felicidade, eu diria, é um processo. A felicidade não é um fim, não é uma destinação, é o caminho que nós trilhamos. E para que a gente consiga trilhar esse caminho de uma forma mais plena, mais feliz, é necessário que nós amemos. E amar os inimigos é uma coisa desafiadora, porque nós precisamos vencer as duas maiores chagas que ainda nos retêm nesse plano de expiação e de provas, que é o quê? Orgulho e egoísmo. Essas são as duas chagas, né? Nós ainda somos muito egoístas, muito orgulhosos. E nós achamos, né, que as ofensas, nós chamamos as ofensas para nós
Porque nós somos orgulhosos, né? Nós nos sentimos violados no nosso amor próprio. Mas quando a gente começa a perceber os mecanismos da reencarnação, nós podemos começar a transcender essa ideia de que tudo gira ao nosso redor, né? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Uns com os outros. Nós sabemos que esse egoísmo, esse orgulho, eles já tiveram uma função durante o nosso processo evolutivo, mas hoje não tem mais lugar. Hoje já é um empecilho, é um óbice. Os próprios espíritos dizem isso, né? Nós tivemos uma época da nossa existência em que foi necessário, inclusive por meios de conservação, né, como expressão da lei de conservação, ter essa necessidade, né, de suprir as nossas tarefas aqui na Terra, né? Conservação, reprodução. Mas hoje nós já transpusemos esse limite, né? Isso já está causando problemas para nós. Muitos de nós ainda estamos patinando na nossa encarnação porque não percebemos que a nossa felicidade é um estado de espírito, é um caminho. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, eu gosto muito de uma questão que é a 697, se não me engano, quando Kardec questiona, né, o que é a felicidade para os espíritos perfeitos. E resumindo, né, a resposta é bem compridinha, mas resumindo, é o conhecimento que têm, o bem que fazem e o amor que sentem. Olha, nada precisa de matéria. Conhecimento, que ele é colocado em prática em prol do próximo, o bem que fazemos para o próximo e o amor que sentimos em face do próximo. Olha como o próximo é importante na nossa vida, hein? E quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Todo mundo. Todos nós. Então, será que a gente consegue colocar isso em prática na nossa vida? O interessante, assim, é que quando nós vimos aqui fazer palestra, na verdade, tudo que eu estou falando isso aqui é para mim, né? O palestrante, ele fala as coisas principalmente para ele próprio. Eu estou tocando aqui, desculpa. Mas é interessante quando a gente chega nesse ponto de perceber aquilo que está nos incomodando. E essa conversa íntima, ela pode ser de auxílio para todos nós, né? Encarnados e desencarnados. Quantos de nós, né, nos identificamos com essas situações, né? Nós permanecemos ainda em um estado de atribulação, de tormenta mental, por conta de questões que demandam, na verdade, um esforço e um trabalho íntimo de reforma, de perceber, né, que não é cultivando esses resquícios de animalidade que a gente vai conseguir ir para frente. Nós só poderemos nos sentirmos mais plenos e felizes quando nós transpusermos essa barreira que nos liga ao ódio, que nos liga ao desejo de vingança. Então eu creio que a mensagem que era necessária para passar nessa noite já foi passada. Se eu continuar aqui, os nossos amigos falando, não vai ser de muita utilidade não, tá? Então, disso tudo, o que nós podemos deixar assim, né, para as nossas reflexões? Até que ponto eu tenho me esforçado para relevar as faltas alheias, né? Qual é o esforço que eu tenho feito para me desvincular desses processos obsessivos que tanto me causam dor, que tanto me causam sofrimento? A gente lembra, né, que a evolução, nós estamos aqui não para sofrer, né? Nós estamos aqui para aprender. E a nossa aprendizagem, ela pode ser feita pelo amor, mas ainda nós estamos desejando ser pela dor, né? Então, vejam, Jesus veio para nos dar a fórmula
daquilo que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes nós não estamos predispostos a fazer aquilo que Ele pediu, né? Ele sugeriu, propôs que fizéssemos. Mas é sempre tempo de fazer diferente, né? Segundo Chico Xavier, né? A gente nunca pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar de novo e fazer um novo fim. Então nos enchamos de disposição, de dedicação, de disciplina, os 3 Ds, para que a gente possa pôr em prática todas essas potencialidades espirituais que cada um de nós tem. Está muitas vezes adormecida, mas está dentro de nós. Então a nossa felicidade está ao nosso alcance, mas demanda esforço, demanda dedicação, né? Trabalho. Então façamos a nossa parte. Não nos amedrontemos com isso, porque o que nós temos a colher desse esforço edificante que nós fazemos para mudar o nosso íntimo, para buscar a nossa centelha divina, é muito gratificante. Nós teremos paz, serenidade e plenitude na nossa vida. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês e que a paz de Jesus esteja conosco. Eita. Pena. Então, parabéns ao nosso irmão, né? Que deixou a sua casa lá com grandes trabalhos também, trazer aqui a sua mensagem, o seu ensinamento. Nós agradecemos muito, viu, André? Obrigado, Venha sempre que puder. Eu não sabia que ele estava incluído no hall dos palestrantes. Todos têm nos surpreendido aí com palestras maravilhosas. E a sua foi também. Obrigado. Muito obrigado, viu? Então, como ele disse, nós precisamos exercitar, investir em nós, né? O que mais nós precisamos é contentar-nos com aquilo que nós temos e não ficar buscando pelo e ovo. Nós complicamos muito a nossa vida, né, Silvana? Buscando pelo e ovo o tempo inteiro, né? Hoje eu trouxe um joguinho americano, né? E lá tem um bolsinho onde coloca os talheres, que está escrito lá que nós precisamos aprender a exercitar o hábito da gratidão. Se nós formos gratos, agradecidos sempre, nós já estamos exercendo a nossa própria felicidade, né? Isso é que pede para nós o Cristo, né? Em suas lições. O Evangelho é um verdadeiro espetáculo, desde o seu preâmbulo, do seu prefácio, maravilhoso. Todas as lições são, né? E essa foi muito especial. Ele passou assim de uma maneira com bastante pormenores e deu para compreender perfeitamente. Então nós agradecemos, viu, André? Obrigado. Muito obrigada. Então nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de hoje. Senhor Jesus, sempre que estamos aqui, Senhor, nós somos agraciados com ensinamentos e nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida. E aí nós estaremos realizando aquele nosso grande sonho, né? E buscamos a felicidade e ficamos infinitamente correndo atrás dela. E ela está ali muito próxima, muito juntinha de nós e muitas vezes não enxergamos. Que Jesus nos abençoe, que nos prepare, que todas as lições que aprendemos, que nós possamos não só colocar em prática, mas usar para o nosso próximo a compreensão de nosso irmão. Que assim seja, Senhor. Agora nós vamos para os nossos passes, né? E Jesus abençoe a todos. Todo mundo já tomou o passe aqui, nós sabemos disso, né? Uma grande equipe espiritual está trabalhando aqui. Mas lá é a nossa finalização. Então nós vamos para a Câmara do Passe, que é lá no salão da frente. Que Jesus abençoe a todos.